Esse carinha do tamanho de um bolso consegue carregar metade do seu peso nas bochechas? O que Neil Armstrong e esse carinha peludo têm em comum? A cauda dessa gracinha cai quando ele se sente ameaçado? Essa bolinha de pelos dorme de olhos abertos? Ele é o Einstein do mundo das aves? Falei que era biscoito. O ABC dos bichos de estimação homenageia nossos amiguinhos adoráveis. Hoje, hamsters, porquinhos da Índia, lagartos geckos, coelhos, papagaios. E começamos com esse animal que adora diversão e que ficava com a rainha Elizabeth I. Traquinas como macacos. Curioso como gatos, brincalhão como um cãozinho, um animalzinho que só quer diversão. São bem interativos e curiosos. Esses mamíferos alegres são companheiros dos humanos há séculos. Parece um furão em Dama com Arminho, de Da Vinci. E a rainha Elizabeth I apareceu com um em um de seus retratos. O que há de tão especial nessas criaturas de aparência engraçada? Os furões são considerados os palhaços do mundo animal. Mas se pensa em adotar um, cuidado. Os furões são ilegais em alguns estados e em algumas cidades. Você precisa consultar as leis locais antes de adotar um. E mesmo quando um furão é castrado ou esterilizado, pode ainda continuar com um odor de almíscar. Se você tem olfato sensível, não seria um animal de estimação para você. Mesmo assim, os humanos gostam dos furões há séculos. A análise do DNA mitocondrial sugere que os furões foram domesticados há 2.500 anos. Originalmente eram usados para caçar coelhos. E os colonizadores os trouxeram para a América para controle de roedores. Nos anos 80, se tornaram um animal de estimação da moda. Como saber se estamos diante de um furão? Tocando nele, sua coluna é incrivelmente flexível. Parece uma mola. Os furões possuem vértebras proporcionalmente mais longas do que a maioria dos mamíferos. Isso é especialmente verdadeiro em suas 7 vértebras do pescoço e nas 5 ou 6 vértebras na parte baixa das costas. O resultado é uma coluna flexível que permite que passe por espaços apertados. Na verdade, alguns furões que trabalham arduamente levam cabos e fios através de dutos estreitos, como fizeram para televisionar o casamento do príncipe Charles e Diana. Quanto ao pelo, ele pode ter 2 cores, todo branco ou albino ou escuro, em tonalidades de marrom. E a maioria dos furões escuros apresenta uma máscara branca. A maneira correta de segurar um furão é apoiando as patas da frente e de trás em seus braços e pegar pela nuca se preciso. Os furões são realmente engraçados e ninguém sabe melhor disso do que Lídia, de 11 anos. Eles fazem de tudo para se meterem em encrencas. Eu acho que eles sabem que são fofinhos demais para a gente zangar com eles. Te peguei, vai. Há muita confusão na casa em que Lídia mora com a família e 6 furões em Eugene, Oregon. Mas todos sabem que Max, de 3 anos e meio, é o favorito dela. Somos melhores amigos. Pronto, pode descer daí agora. Back up. O pai de Lídia inicialmente não dava nada pelos animaizinhos, mas eles o conquistaram. Eu me aproximei dos furões e estou curtindo a interação e como eles são brincalhões. São tão brincalhões que hoje os furões de Lídia competem nas provas anuais de agilidade de furões em eventos de peso. Corrida pelo tubo, cavando na areia, fuga do saco de papel e competição do furão mais forte. Provas de agilidade assim podem parecer difíceis, mas não fazem mal aos furões. Elas usam comportamentos naturais dos furões na natureza. Até puxar o peso é algo que eles usam para pegar presas, arrastando-as para sua toca ou outro local para mantê-las a salvo. Rusty, o furão de Lídia, até se esforça, Vai, vai, vai! mas não consegue superar um oponente mais poderoso. Chart, você puxou 3 quilos! Oh! Agora é a competição de cavar areia. Os furões são cavadores naturais, porém hoje a maioria deles não quer cavar. Inclusive a furão de Lídia, Marali. Vem aqui, cava! Essas criaturas cômicas podem se esgueirar e fugir de qualquer lugar. A fuga do saco de papel testa qual furão consegue se safar do saco primeiro. Muito bem! Isso aí!
Os queridos furões de Lydia ainda não ganharam medalhas, mas Lydia guardou Max para a corrida pelo tubo, uma prova que ele venceu facilmente no ano passado. Ele é ótimo na corrida pelo tubo, mas depende de como esteja se sentindo. Corre, Meg! Enquanto os concorrentes de Max correm pelo tubo de 7,5 metros, ele terá de ser como um raio para vencer o tempo deles. 8 segundos e meio! Tá preparado? Muito bem. Jamais subestime a vontade de um campeão que se reafirma. Vai. 4 segundos e 22! Batendo seu recorde por mais de 1 segundo, Max fica com o ouro. Muito bom, Max. O primeiro lugar no tubo é do Max. Para essa fanática por furões e para seu melhor amigo, a vitória foi doce. Parabéns pela vitória. Mas a amizade é ainda mais doce. Max, você é meu orgulho e eu vou te amar pra sempre. Se está querendo adotar um desses animais afáveis, verifique se são permitidos em sua região pelo IBAMA ou com um veterinário local. Os furões são bons de fuga tanto quanto Houdini. Se quiser ter um furão, tenha uma gaiola. A gaiola deve ser de metal para que haja bastante circulação de ar. Não deixe pisos de metal para não machucar as patinhas deles. Suas unhas costumam crescer muito e podem ficar presas em tapetes e mantas e também podem machucar os furões. Você deve arranjar um local para eles dormirem. Eles gostam de redes ou de caixas, geralmente com algo macio e felpudo dentro, e eles dormem muito. Se você não deixar sua casa à prova de furões, poderá perdê-los para sempre. Eu acho que o principal para se ter um furão é colocar sua casa à prova de furões, o que geralmente não é a coisa mais fácil de se fazer. Há tantas coisas que atraem os furões e você precisa se certificar de remover essas coisas do ambiente deles. Eu já vi furões que comem coisas tipo palmilhas de sapatos ou acolchoamento dentro de portas de um armário. Isso pode causar terríveis problemas gastrointestinais e requerer até uma cirurgia. Não os deixe sair da gaiola sem supervisão ou eles comerão tudo, inclusive fiação elétrica e móveis. É importante saber se há um veterinário por perto que entenda sobre a saúde de furões. Por causa do cruzamento sanguíneo, estão propensos ao câncer e possuem uma expectativa de vida de 6 a 10 anos. Se estiver com gripe, tome cuidado, porque os furões as pegam e podem ser fatais para eles. Se houver alguém doente em casa, você deve lavar as mãos e não segurar seu furão. Não deve fazer encontro de brincadeiras entre furões, porque os mais novos podem transmitir doenças para os mais velhos. Os mais novos têm vírus a que alguns dos mais velhos não foram expostos e por isso poderão pegar as doenças. São ótimos animais de estimação, mas quando envelhecem tendem a adoecer. Necessitam de cuidados veterinários, coisas tipo insulinoma, um câncer que ocorre no pâncreas. E eles também podem ter problemas hormonais, tumores na suprarrenal, que podem ocasionar queda de pelo, terem coceiras ou anemia. E essa é outra doença que precisa ser tratada. Cuidar de furões não é trabalho de tempo integral, mas eles devem ser banhados e limpos com um pano molhado uma vez por semana para diminuir seu odor. É importante aparar unhas e escovar seus dentes. Como a maioria dos animais de estimação, eles devem ser castrados e esterilizados, isso antes dos 9 meses. Para famílias, os furões podem ser ótima aquisição, mas não sabem segurar sua energia perto de bebês e podem chupar ou morder dedinhos de suas mãos e pés. Nunca deixe um furão sozinho com um bebê em qualquer circunstância. Em resumo, eles podem ser ótimos animais domésticos, desde que supervisionados. Sua saúde geralmente é boa, mas tem tendência ao câncer. Não precisam de muitos cuidados especiais, mas eles precisam de muita atenção e não são boa escolha para famílias com bebês. Mas se está procurando um animalzinho que o faça rir, o furão será o animal certo para você. ABC dos animais de estimação. Lagartos. Se procura um amigo que não tem penas nem pelos, já encontrou. Este é o lagarto gecko. Os lagartos são criaturinhas adoráveis. As pessoas adoram a sua aparência. Você deve alimentá-los com grilos. Se isso deixa você pouco à vontade, é melhor escolher outro animal. Há mais de 12 tipos diferentes de lagartos gecko nos 6 continentes.
Os leopard geckos ou eublephares maculares são os mais populares como bichos de estimação. E uma coisa que essa espécie faz é falar, ou mais precisamente trinar. E os geckos fazem esse gorjeio há muito tempo. Na verdade, o Museu de História Natural de Londres tem um fóssil de gecko de 100 milhões de anos. Por isso, não é surpresa que o homem e os geckos tenham convivido bem por milhares de anos. São bem-vindos nas casas das pessoas para controlar a proliferação de mosquitos. Segure o gecko na palma de sua mão e tente evitar tocar na cabeça ou na cauda. Os geckos conseguem subir em quase tudo com milhões de pelos adesivos tamanho micron em cada um dos seus dedos, que grudam até em vidro. O leopard gecko é um dos poucos que tem pálpebras. Eles possuem uma língua muito longa com a qual conseguem limpar os olhos. Geckos também têm caudas, onde armazenam a gordura. Mas as caudas também servem para defesa. Para se protegerem na natureza, sua cauda instantaneamente se parte. Isso distrai um predador que o persiga e o gecko consegue fugir. A cauda cresce novamente, mas bem devagar e não igual à anterior. E um gecko vem à nossa casa desde o ano de 1999. Gecko é meu nome. O gecko gecko é diurno, o que quer dizer que ele provavelmente tem parentes que vêm de Madagascar e das ilhas vizinhas. Esse profissional de mídia famoso pode ser o que aumenta a popularidade dos geckos no mundo dos animais de estimação. Em outra parte do mundo, na Califórnia, outro carinha bonitinho vem conquistando o coração de uma família. Kevin, o nosso filho de 11 anos, sempre adorou répteis. E no ano passado, de aniversário, ele pediu um leopard gecko. Kevin e toda a família logo se apaixonaram pelo leopard gecko, Rex, que rapidamente se tornou o favorito entre os amigos répteis de Kevin. Ele é muito bonito e veio pra somar. E quando Rex desapareceu, todos ficaram muito tristes. Ele saltou das mãos do Kevin e entrou num buraquinho. Tem um buraquinho entre o armário e a parede e eu não acreditei quando ele entrou lá. Kevin e sua família imaginaram o pior. Eu fiquei desolado. Eu achei que jamais ia superar isso. 7 meses se passaram. Um dia, a família contratou um empreiteiro para reformar o banheiro. E embaixo da pia, o empreiteiro teve uma bela surpresa. Ele perguntou, vocês já tiveram um gecko? E eu disse que sim. Você encontrou algum morto? E ele disse, não, ele está vivo e cheio de energia. Talvez tenha sido a umidade da pia, ou talvez ele tenha aproveitado a gordura armazenada, mas Rex sobreviveu e alguém ficou mais do que feliz. Eu peguei ele e ele pareceu bem feliz em me ver. Foi uma espécie de milagre. Summer e Michael Johnson sabem o que é amar e perder um gecko. Eles se apegaram aos seus primeiros 2 geckos, Lola e Laila, mas não foram bem informados sobre como cuidar deles e eles morreram. Eu fiquei arrasado, machão, chorando por causa de um leopard gecko. Summer e Michael iniciaram uma campanha para ensinar a todos sobre como cuidar adequadamente das pequenas criaturas. Nossa pesquisa se tornou uma paixão e agora temos vários leopard geckos. Os leopard geckos, em geral, gostam de ser segurados, querem te conhecer. O que adoro fazer com os leopard geckos é dá-los para adoção para bons lares, onde serão amados e bem cuidados. E hoje o lar de um leopard gecko especial é a sala de aula da primeira série da professora Shaw. Bom dia, pessoal! Bom dia! Summer e Michael mostram como cuidar adequadamente de seu gecko recém-adotado, Rosário. Para se aquecer, eles não gostam disso nas costas, mas sim na barriga, assim. Os alunos da primeira série serão responsáveis por Rosário durante o ano escolar. Gostei das cores. Vamos cuidar bem de você. É uma mocinha. E no verão, a professora o levará para casa. Mas as crianças não se esquecerão desse ano com um leopard gecko especial. Não existe nada igual a ver os olhinhos dele se iluminarem ao ver algo novo. Ele parece bem confortável. Então, acha que pode cuidar de um gecko? Esses animais requerem muitos cuidados especiais. Primeiro, são ectotérmicos, o que quer dizer que ajustam a temperatura de seu corpo ao ambiente. Então, a temperatura do terrário é essencial para cada espécie. Você precisa pensar bastante antes de comprar um gecko, porque eles possuem exigências bem específicas, como todos os répteis. Controle de temperatura. Eles precisam de uma temperatura no viveiro de aproximadamente 30 e poucos graus na área onde tomam sol, até os 20 e poucos graus em áreas de refresco. Necessidades de luz, temperatura, leito, alimento, todas essas coisas. E eles só ficarão saudáveis se você preencher essas necessidades. Se você não fizer uma das coisas, a temperatura errada ou o alimento errado, eles podem adoecer.
Consulte seu veterinário sobre o ambiente adequado para o seu gecko, desde o material com o qual forrar o viveiro até o local de esconderijo que fornecerá. O maior problema de saúde visto em geckos é a desidratação. No entanto, há certas doenças que devem ser observadas. Podem ter infecções bacterianas, infecções por parasitas. Por isso é bom levá-los a uma consulta com o veterinário. Infelizmente, muitos geckos morrem depois de serem adquiridos devido a uma doença chamada criptosporidiose, que afeta o trato intestinal e apresenta um prognóstico sombrio e pouco tratamento. Se você comprar um gecko, compre de uma fonte renomada, de um criador de geckos, de uma exibição de geckos, de alguém conhecido ou uma pessoa que cria esses animais. Esses seriam bons locais. E leve-os ao veterinário para investigar se há parasitas intestinais, que é uma das doenças intestinais mais comuns que vemos em geckos. E como répteis podem ser portadores de bactérias como a salmonela, sempre lave as mãos após mexer neles. Os geckos são insetivos, ou seja, se alimentam de insetos. Então você terá de lhes dar alimento vivo, como minhocas, grilos e grisálidas. Mas veja bem, a quantidade do alimento depende do tipo de gecko. Os geckos possuem exigências de nutrição singulares. E se você não alimentar seu gecko com a quantidade correta de proteína, ele terá muitos problemas de saúde. Às vezes, as pessoas compram um gecko na loja de animais e não os alimentam corretamente. É importante que você componha a dieta correta para seu gecko. Os geckos não são para os que têm coração fraco ou crianças pequenas que brincam de forma rude com eles. Os leopard geckos chegam a viver 16 anos, por isso tem de ter certeza antes de se comprometer. Mas com cuidados corretos é um bom animal de estimação. Em geral, é importante entender que cada espécie de gecko requer cuidados diferentes. Contate seu veterinário sobre como cuidar adequadamente o seu gecko. Certifique-se de lavar as mãos depois de mexer neles. Não deixe de fornecer um meio ambiente adequado e refeições de insetos vivos para mantê-los saudáveis. Geckos podem viver uma longa vida. Não são bons animais de estimação para crianças abaixo dos 5 anos, para mulheres grávidas ou para idosos com imunidade baixa. Irresistivelmente macios e fofinhos, com suas orelhas que abanam e com um narizinho que se mexe, muitas pessoas não resistem a esse pequeno animal adorável. Coelhos podem ser companheiros maravilhosos. Eles são muito meigos, interativos, animais brincalhões. Clint Eastwood adora coelhos. Miley Cyrus adora coelhos. E Amy Sedaris tem um coelho chamado Dusty. Mas antes de você se apaixonar por aquele coelhinho fofinho, há muito que precisa saber. Os coelhos não ficam fofinhos e cabem na palma de sua mão para sempre. Eles crescem e precisam de mais espaço, mais atividade, mais comida e de cuidados médicos. Eles vivem cerca de 10 anos e alguns chegam a viver 15. Olhem só isso, os coelhos podem dormir de olhos abertos porque têm 3 pálpebras. A terceira se chama nictitante, que deixa os olhos limpos, permitindo que fiquem ligados nos predadores 24 horas por dia. E por serem uma espécie que é caçada, você deve se aproximar de seu coelho com muito cuidado ou poderá matá-lo de susto. Eles podem ter um ataque cardíaco se você os assustar muito. Os coelhos domésticos são descendentes dos selvagens europeus. Foram criados de forma seletiva nos últimos 1000 anos, mas foi nos últimos 300 anos que os coelhos se tornaram animais de estimação. Vejamos algumas formas de identificá-los. Primeiro, veja as orelhas dele. Estão para cima ou para baixo? As orelhas para baixo são encontradas nos coelhos de orelhas caídas e podem ficar bem longas. As orelhas mais longas chegam a medir 80 centímetros. Em seguida, sinta o pelo. A maioria das espécies tem o que é considerado um pelo normal. Outros tipos de pelos incluem o rex, que é realmente aveludado, o cetim, que é um pelo muito brilhante e lustroso, e o lanoso, que é, como se diz, um pelo de lã, como o pelo das ovelhas. Um coelho com o tipo lanoso é o coelho angorá. Sua lã tem sido usada para fazer tecido leve e incrivelmente macio desde o início do século XVIII. Os coelhos podem ter qualquer cor, até mesmo lilás. Por último, os coelhos de estimação geralmente pesam de 900 gramas a 9 quilos, sendo a raça menor o anão dos Países Baixos e o maior o Flemish Giant. Mas é um gigante inglês que quebra todos os recordes. Este é Darius. Ele está no Guinness como o maior coelho do mundo. Pesando 20 quilos e com 1,20 m de comprimento. É da altura de uma criança de 5 anos. Bom menino, bom menino.
Ele é extremamente amado pela sua dona, a inglesa Annette Edwards. Darius é o amor de minha vida. Além de minha família, é óbvio. Amo mais a eles, mas Darius, como meu animalzinho, eu o amo demais. É uma figura maravilhosa. Darius vive com uma coisa em mente: comer. No almoço, ele adora repolho e cenouras. E durante o dia, ele come muita folhagem. E à noite, ele adora comer uma maçã vermelha doce. Darius tem apenas 13 meses de idade e ainda vai crescer muito. E, minha nossa, eu não sei onde isso vai parar. Darius pode crescer ainda mais. Você é muito bonzinho, muito bonito. Enquanto Darius multiplica seu tamanho, esses coelhinhos apenas se multiplicam. Aqui no Long Beach City College, na Califórnia, ou a Universidade dos Coelhos, como é carinhosamente chamada, centenas de coelhos abandonados fizeram da relva desse campus o seu lar. E isso é um problema. A principal questão é que há pessoas que têm coelhos e decidem não continuar a tomar conta deles e largam eles aqui no campus. E, infelizmente, esses pequenos coelhos fazem o que sabem fazer de melhor. A população quadruplicou. E a escola e um grupo de generosos amantes de coelhos fazem o que podem para conter a explosão da epidemia de coelhos através da castração e esterilização deles. Até agora tem havido êxito, ou seja, menos coelhas estão ficando grávidas. Quando os coelhos são castrados, ficam prontos para a adoção. Foi o que aconteceu com Sunny, o coelho. A moral da história é não deixar seu coelhinho se perder por aí. Eu adoro Sunny, o coelhinho. Há uma coisa de que todos os coelhos precisam. Ao segurar um coelho, você deve se certificar de que está segurando suas patas da frente, as de trás e a coluna ao mesmo tempo. Você não deve segurar um coelho assim por debaixo das patas dianteiras ou pelas patas traseiras. E se ele ficar pendurado, é ruim porque poderá machucar suas costas. Tudo tem que estar bem seguro. A outra opção seria usar uma toalha e enrolar em volta dele para ter certeza de que ele está bem seguro perto de você e ele sentirá segurança. Ele deve ficar num abrigo. E os coelhos podem morrer por temperaturas extremas. Eles se aquecem demais muito rápido. Por isso, você não deve pôr um coelho ao sol por qualquer período de tempo, porque ele ficará com insolação. O coelho fica melhor em uma gaiola grande e bem ventilada dentro de casa. Ela deve ter bastante altura para que eles estendam as patas traseiras. E eles gostam de um lugar para se esconder e de um chão duro de madeira. E dê a eles brinquedos seguros. Eles podem ser treinados a usar caixas como banheiro quando conseguem entender essa ideia. Eles se dão melhor numa caixa com papel picado. As caixas com barro podem afetar seu trato digestivo. E quando tirar o coelho da gaiola, torne o local para onde vai a prova de coelhos. Eles mastigam tudo e podem comer o que não devem. O que um coelho deve comer? Folhagens verdes e uma pequena quantidade de grãos e muito feno. Infelizmente, no cativeiro, tendemos a dar a eles uma dieta com muitos grãos, o que na verdade não é do que precisam. Precisam mais de feno, de fibra, que os ajuda a digerir seus alimentos. E ao digerir, estabelecer as bactérias normais em seu intestino. Precisam de legumes frescos, uma quantidade limitada de alimentos com muita fibra. Precisamos de um estilo de vida que nos dê tempo para fazer isso por eles. Eles também precisam de exercício. É muito importante que os coelhos saiam das gaiolas várias vezes por dia para saltar pelo ambiente. Os coelhos podem ter problemas dentários porque seus dentes nunca param de crescer. É muito importante que tenham um brinquedo para morder para que eles possam desgastar os dentes para que não cresçam demais. Castrados e esterilizados, eles têm uma vida longa e saudável. Os coelhos são ótimos animais de estimação para a maioria das famílias. Os coelhos são ótimos animais para uma família. Eu acho que, em geral, famílias com crianças são ótimas para os coelhos. Eu aconselharia ter cuidado com as crianças pequenas ou bem pequenas. Elas não devem segurar os coelhos sem supervisão, porque é possível que o coelho chute e machuque a coluna. É bastante fácil que uma criança corra com o coelho e o deixe cair, e isso poderá machucá-lo e ele poderá quebrar seus ossos. Não compre um coelho por impulso, porque eles podem viver por 10 anos. Em resumo,
Os coelhos precisam de uma gaiola grande de arame mantida dentro de casa. Devem ser castrados e esterilizados para terem uma vida longa e saudável, mas eles podem ter problemas dentários. Também têm tendência a problemas digestivos. Escove-os com frequência e corte suas unhas. São ótimos animais de estimação para famílias que desejam mantê-los por seu longo período de vida. Coelho bonitinho. Olá! Eles impressionam, são lindos e coloridos. São animais bastante divertidos. São periquitos, calopsitas, tuins, conures, araras, cacatuas, papagaios do Amazonas, caiques e papagaios africanos. E eles possuem tamanhos diferentes, desde periquitos muito pequenos a araras grandes e coloridas. Mas é a capacidade de um papagaio imitar que nos faz adorá-lo. Polly, quer um biscoito? Polly quer biscoito. Polly, quer um biscoito? Polly quer biscoito. Os historiadores acreditam que os papagaios existem há cerca de 50 milhões de anos. Alexandre o Grande, Maria Antonieta, Theodore Roosevelt tiveram papagaios. Ao olhar para um papagaio, a primeira coisa que notamos são as belas penas. Às vezes eram criadas para se misturar a florestas e outras para serem exibidas e chamarem a atenção. O bico curvo não é para trinar. Usam o bico para ajudar a subir nas árvores. Na verdade, é mais como uma pata. Os papagaios possuem 2 patas com unhas, cada uma com 4 dedos, 2 que apontam para frente e 2 para trás. Para segurá-los, estique um dedo perto de seu corpo. Mas é a garganta do papagaio que mais nos intriga. Eles não possuem cordas vocais como nós. Possuem um órgão chamado siringe, localizada na traqueia. Emitem sons expelindo o ar pela boca e dentro das paredes dessa siringe. Todas as membranas vibram e produzem a vocalização da ave. Ter um papagaio em sua casa é um pouco diferente de ter um ninho em seu jardim. Como esses que moram no Brooklyn, Nova York. Isso mesmo, à solta, bem aqui, nas ruas da cidade de Nova York. Olha os papagaios lá em cima. Puxa, são lindos! É incrível! São verdadeiros nova-iorquinos. São barulhentos, adaptáveis, não têm medo de nada. Como foram parar ali? Há 4 anos, as aves estavam sendo transportadas e um grupo delas se soltou no aeroporto. Mas nem todos gostam de papagaios, porque seus ninhos podem ser considerados um problema por causa do seu tamanho. E, infelizmente, costumam fazê-los em fiações elétricas. 4 estados baniram as aves. Aqui no Brooklyn, eles são bem-vindos. Afinal, uma vez nova-iorquino, sempre nova-iorquino. Se você andar pelo Brooklyn e de repente ouvir um... Você não está ficando louco, são as caturritas. Mas nem todos os papagaios vivem na natureza. Cosmo está totalmente feliz vivendo em casa, com Beth Ginny. Aquece meu coração quando chego em casa no final do dia e ouço: "Você chegou!" Você chegou! Ele é um papagaio africano acinzentado de 8 anos e meio que gosta de curtir com a mamãe. Ela quer carinho. Ela quer carinho. E Cosmo é uma fêmea que tem um vocabulário de mais de 150 palavras. Também imita o som de um telefone tocando. Quando o telefone toca, ela diz: "Telefone para a ave." Telefone pra ave. Às vezes ela quer... fazer popô. Está bem, Cosmo. Cosmo quer fazer popô. Vou lhes contar sobre isso. Cosmo é fascinada por popô. Talvez da forma como algumas crianças são. Embora tenha sido uma ave carinhosa para Beth Ginny por muitos anos, Cosmo não foi ensinado como os papagaios da Dra. Pepperberg. Qual é a cor? Qual é a cor? Amarelo. Amarelo, muito bem. Qual é a cor? Laranja. Laranja, muito bem. A Dra. Pepperberg, que estuda papagaios há mais de 30 anos, diz que a comunicação das aves não é um passatempo para ela. É a paixão da sua vida. Aqui em seu laboratório na Universidade Brandeis, ela e sua equipe passam várias horas por dia falando e monitorando a fala de papagaios africanos cinzas. Agora perguntamos a ele sobre os objetos que consegue reconhecer. Temos madeira. Qual o material? Madeira. Madeira, muito bom. Um brinquedo. Parafuso. Muito bem.
Griffin é um papagaio africano cinza de 15 anos e atualmente é o foco central da doutora. A hipótese de que os papagaios não só nos imitam, eles usam o cérebro como um aluno da primeira série. Qual é o som? Muito bem. Qual o material? Lã, muito bem. Você é muito bonzinho. Eles passam a vida nos ajudando a entender a inteligência de sua espécie. E se você quiser ter um papagaio, deverá ter também uma gaiola grande e ventilada. A regra geral é que seja 2 vezes o tamanho da envergadura das asas. Os papagaios africanos cinza à noite dormem quando o sol se põe. E se você quiser imitar seu ambiente natural, deverá cobrir sua gaiola à noite para que eles fiquem quietos. E também, quando se assustarem, cobri-los os fará se sentir seguros. Mas não os mantenha presos o tempo todo. Eles também precisam de exercícios. Precisam ficar presos, confinados em gaiola. Mas você tem que tirá-los de lá todos os dias. Não podem apenas ficar na gaiola. Mas geralmente são saudáveis, embora possam destruir suas penas, bicando-as, se ficarem sozinhos por muito tempo. É um transtorno obsessivo-compulsivo. Alguns utensílios domésticos são perigosos para as aves. Panelas aderentes podem liberar uma fumaça nociva. Não devem ser expostos a limpadores de forno e a sprays de odorizar o ar. Outra coisa a considerar é seu tempo de vida, que pode ser de mais de 50 anos. Você deverá deixar em testamento para que alguém tome conta deles quando você não estiver mais presente. Quanto aos alimentos, os grãos são o que há de melhor para eles. Embora os papagaios sejam ótimos animais de estimação, não são fáceis, por isso faça a escolha certa. As aves podem gritar muito e você deve ter cuidado para escolher a ave certa. Especialistas dizem que um pequeno periquito ou uma calopsita são mais fáceis de se lidar do que uma arara grande ou um papagaio africano. Eles exigem muita atenção. As aves passam horas e horas por dia em brincadeiras, explorando, procurando coisas, buscando alimento. Essas são as interações que você deverá ter com sua ave. Ensinar novos truques. Oi, Picasso! Um papagaio precisa de uma gaiola grande, com o dobro de sua envergadura de asas, localizada em uma parte ativa da casa, e precisa de muito exercício. Ele pode desenvolver problemas de saúde, então deve ter um bom veterinário. Grãos são os melhores alimentos para eles, mas o mais importante ao se decidir por um papagaio é lembrar que precisam de muita atenção e têm vida longa. Nós amamos nossos animais, mas eles se amam? É o que esses casais diferentes irão explorar. Vejam esse grande pastor alemão. Ele e seu amiguinho camundongo podem não ter afinidade em tamanho, mas eles adoram brincar juntos. E os coelhos? Bom, eles parecem se dar bem com qualquer um e esses dois partilham até sua comida. A seguir, um concurso de quem é o mais bonitinho entre um cão fofinho e um coelho fofinho. Mas nada pode ser mais bonito do que os dois correrem juntos pela grama. E esse coelhinho realmente quer conhecer o Senhor Galo. Será que ele chegou na segunda base? Mas o nosso casal diferente favorito é a dupla de papagaio e gato. Eles comem juntos, se ajeitam para dormir juntos à noite e até passeiam juntos na mesma casinha. Se esse casal diferente consegue, por que nós não conseguimos também? É difícil encontrar alguém que não tenha tido um hamster em algum momento de sua infância. Pequenos, elegantes e do tamanho do bolso, seu nome vem de uma palavra em alemão significando acumular. E é o que eles fazem com o alimento que sobra. Hamsters conseguem acumular metade de seu peso nas suas bochechas. Imagine um humano andando por aí com 3 quilos de comida nas bochechas. Quando têm fome, eles pegam uma semente e começam a mordiscá-la. É como ter uma mochila com você o tempo todo. Bastante fecundos, os hamsters têm uma gestação de 15 a 20 dias. O que significa que um hamster pode dar à luz quase 20 vezes por ano. Você não deve ter um casal, porque senão terá tantos hamsters que não saberá o que fazer com eles. E são cheios de energia. Coloque um medidor e eles rodarão 13 km por hora, à noite. Para os hamsters anões, a regulação da temperatura ajuda a determinar o sexo. Em temperaturas mais quentes, a mãe dará à luz mais machos. Em temperaturas mais frias, mais fêmeas. Os cientistas acham que o estresse do frio para a mãe distorce a proporção do sexo na ninhada. Para pegar um hamster, mantenha sua mão embaixo dele. A mão que vem de cima da cabeça os assusta.
Eles foram vistos pela primeira vez no deserto da Síria por volta de 1800. Foram domesticados por volta de 1930 e chegaram à América logo após. Atualmente, estão na lista dos 10 animais de estimação favoritos da América. As 5 espécies mais populares compartilham algumas características em comum. Corpo robusto geralmente tem de 8 a 13 centímetros de tamanho. Eles têm pequenas orelhas em pé e patas curtas e atarracadas. E como todos os roedores, possuem incisivos longos em uma mandíbula forte. Os dentes sempre se mantêm amolados. Fofinhos e divertidos de se ver, esses amiguinhos que cabem no bolso cativam seus donos. Conquistam concursos de agilidade e demonstram como gastar uma energia infindável. Todos adoram hamsters e, por que não, a maioria os acha bonitinhos, divertidos e fácil de cuidar. Errado. O que nos leva à história de Cindy Cribbs, que deu a centenas de hamsters uma segunda chance. Bom dia, Jessie. O maior erro com relação aos hamsters é que eles são um animal descartável. O abrigo de hamsters é um refúgio e local de resgate para os hamsters. Querido, aqui tô. O refúgio de hamsters de Cindy começou com um ato de bondade de $2, quando ela salvou um hamster de ser vendido como alimento para cobras. Bradley, você está aí? Você se esconde e não poderão ver sua carinha bonita. Hoje, há 25 hamsters morando no refúgio de Cindy. Ela transformou um aposento de sua casa em seu refúgio. Cada hamster tem um nome e uma personalidade diferente. Oi, Gwynnie. Gwynnie é um hamster da Síria e ele é um hamster que parece um ursinho. E ele é chamado assim por causa de seu pelo muito, muito longo. Esse ato de amor começa pela manhã. Quem está acordado e quem está na gaiola? Até a noite, a hora de brincar. Quem está pronto para sair? Todos recebem uma bola, entram na mesma todas as noites. Isso, garota. Entra aqui, vem. Sim, essa é a minha vida. Nós adotamos mais de 200 hamsters. Não sei se há palavras para descrever o amor que se tem por um animal. Eles só merecem nosso amor. Como podem ver, cuidar de um hamster não é muito fácil. Eles ficam bem numa gaiola debaixo de uma cama. Mas certifique-se de que esteja bem vedada, porque são ótimos em realizar fugas. São espertinhos e precisam de alguma coisa para fazer. Por isso é importante ter brinquedos para eles, pequenas trilhas ou rodas para mantê-los ocupados. E eles são mastigadores por natureza. Por isso deve mantê-los num lugar que eles não possam mastigar. Porque farão isso se puderem. No geral, são saudáveis, mas precisam de atenção de um veterinário para doenças comuns, inclusive doenças de pele, infecções respiratórias e tumores. Os hamsters, devido à sua vida curta, possuem alguns problemas de saúde. Eu já vi hamster com diabetes, vi hamster com tumores de suprarrenal. Muitos hamsters apresentam cistos no fígado, um grande volume cheio de líquido que não é necessariamente canceroso, mas podem trazer bastante desconforto para o animal e necessitam de drenagem periódica. Eles precisam de muito exercício, por isso bolas e rodas são ótimas. Mas lembre-se que são noturnos e, como hamsters, gostam de empurrar. Eles comem uma ração para hamsters e precisam de água potável e uma garrafa pendurada. Frutas frescas e legumes são bons para eles. Eles se limpam, mas suas gaiolas não. Eu definitivamente recomendo uma gaiola que tenha uma boa ventilação, porque se os mantiver presos num local totalmente vedado, a sua urina emite amônia. E eles podem ficar intoxicados pela quantidade de amônia acumulada. Hamsters encontrarão um local para usar como banheiro. Limpe esse local todos os dias, o resto da gaiola semanalmente. São ótimos como primeiros animais e, tocando-os com frequência, se tornam bem mansos. Não os recomendo para crianças muito pequenas, porque elas são rápidas em seus movimentos e poderão deixá-los cair. Eu os recomendo para famílias que tenham crianças que sejam ligeiramente mais velhas e que serão mais cuidadosas. Eu acho que um hamster seria para crianças com pelo menos 6 anos. Recapitulando, os hamsters se dão bem em uma gaiola coberta. Geralmente são saudáveis e podem viver por 3 anos. São fáceis de ser cuidados, devem ter uma gaiola grande com uma roda para exercícios. A dieta é simples. A maioria das lojas possuem boas rações. E esses roedores bonitinhos são bons para crianças, mas devem ser cuidados pela família.
Será que roedores do tamanho de um búfalo foram mesmo os ancestrais desse animal de estimação predileto? Porquinhos da Índia. Eu tive um quando era pequena. Em 2003, cientistas da Venezuela descobriram os restos fósseis de um roedor de 600 quilos, com elos evolutivos com o porquinho da Índia. Ele foi carinhosamente chamado de Guinéazilla. Mas os porquinhos da Índia da era moderna não se limitam a vagar pela Terra. E fizeram parte de programas espaciais. Em março de 1961, a nave russa Sputnik 9 levou o primeiro porquinho da Índia em uma viagem de êxito na órbita terrestre para ajudar a testar uma nova câmera de TV. Um feito memorável para um animal que foi primeiramente considerado apenas como um jantar. Os porquinhos da Índia foram domesticados para serem fonte de alimentação. Em 4.000 anos antes de Cristo, tribos incas localizadas na região andina da América do Sul contavam com os porquinhos da Índia como fonte de proteínas. Exploradores espanhóis da região do século XVI os importaram para a Europa, onde rapidamente se tornaram animais de estimação populares. Parte de sua atração é sua carinha, que é complementada por grandes olhos redondos, orelhas em forma de pétala e um narizinho triangular. Outro traço é seu corpo troncudo, que varia de 20 a 30 centímetros de comprimento. Ao contrário de outros roedores domesticados, os porquinhos da Índia tendem a ser mais rotundos. Eles têm a propensão de engordar, por isso tenham cuidado com a quantidade de comida dadas a eles. O pelo do porquinho da Índia pode ter uma variedade de cores, padrões, comprimento e texturas, variando de curto a áspero a longo e sedoso. Alguns parecem até punk. Eles têm roda-moinhos e mechas de pelos de várias cores diferentes. Mas a aparência dos porquinhos da Índia não é sua maior forma de expressão. São ótimos animais se você lidar com seu... Eles gostam de fazer barulho e ronronar e fazer todo tipo de barulhos interessantes e falar com você, e cada um de seus barulhos tem um significado diferente. Eles têm uma personalidade incrível que você pode conhecer e trazer à tona ao interagir com eles. Super porquinho da Índia. E isso permite que interajam com seus donos em um amplo leque de atividades diferentes e divertidas. No caso de Sydney, ela criou fantasias para seus amiguinhos peludinhos favoritos. Asas de anjo são as minhas favoritas. Assim como os chapéus de Papai Noel. Para mim, o traje mais engraçado são as capas para os super porquinhos. Tornou-se mais do que um hobby. Sydney vende as fantasias pela internet para clientes através do mundo. Para muita gente é um negócio, mas eu faço porque gosto. E os porquinhos da Índia podem se moldar às vidas de cada família que os tem. Quando Amber saiu em busca do animal de estimação certo para seus filhos, ela decidiu que o porquinho da Índia seria o melhor. As crianças gostaram dele instantaneamente e, antes que ela se desse conta, passou de 1 para 7. Tanto assim. Com tantos porquinhos da Índia, ficou difícil lembrar de seus nomes. Cinderela, Jojo, Cinderela Bugsy, a Bela Adormecida, Jojo Bell. Eu não me lembro. Alvin, Simon e Theodore. Mesmo assim, ficou evidente que um porquinho da Índia se destacou. Bugsy. Ele ronca o tempo todo. Ele faz assim. Ele é motivo de muito orgulho, então regularmente levam Bugsy e o resto dos porquinhos da Índia para eventos como esse show anual em Missouri. Aqui, coelhos e porquinhos da Índia são julgados por seu pedigree, como em uma exposição de cães. As qualificações de raça, as variedades, verificamos se elas se enquadram no padrão de perfeição. As raças são julgadas separadamente e os melhores de cada uma seguem para concorrer ao melhor da exposição. Um a um, a mãe e Lily observam enquanto o juiz avalia cada um dos porquinhos da Índia em sua raça. Bugsy senta, pronto para impressionar. É um porquinho da Índia muito bom. Quero ver o nariz. Devia ser um pouquinho mais escuro, mas ele é muito bom. Grandes notas, mas será que serão suficientes para Bugsy seguir para a próxima etapa? Muito bem, o 82 será o segundo hoje. Muito bom, muito bom. Mesmo com altas notas, o segundo lugar na raça não é suficiente para fazer com que Bugsy chegue à categoria de melhor da exposição.
Mas eles não vêm aqui somente para vencer. É a chance das crianças passarem um tempo a mais com seus animaizinhos. É um grande evento de família. Passamos um ótimo final de semana juntos. Os porquinhos da Índia se tornaram parte da família. Eu amo meus porquinhos da Índia. Você deve ter um porquinho da Índia, porque são uma gracinha. Por causa de sua natureza interativa, os porquinhos da Índia vivem melhor entre outros porquinhos da Índia. Eles precisam de um espaço grande e fechado com bom leito. Você deve prover uma superfície macia para não irritar as suas patinhas. Sua expectativa de vida é de 5 a 7 anos e tem tendência a vários problemas de saúde que podem ser difíceis de serem notados pelos donos. É importante levá-los a um veterinário experiente para um check-up regular. E esterilize ou castre seu porquinho da Índia. Eles precisam de uma área fechada com uma forração macia que seja suficientemente grande para que andem com facilidade. Eles têm tendência a uma variedade de doenças e devem ser avaliados regularmente pelo veterinário. A gaiola do porquinho da Índia precisa de cuidados constantes para mantê-la limpa e saudável. Mas eles são ótimos animais para uma família e são melhores para crianças acima de 6 anos. Recapitulando, os furões são populares, mas não são legais em alguns estados. Os geckos também são bem-vindos nos lares já faz um tempo, e muitos donos de animais gostam de sua natureza brincalhona. O coelho doméstico é diferente de seus primos selvagens. Se você os assustar, eles podem ter um ataque cardíaco. Alguns papagaios são considerados tão inteligentes quanto uma criança de 5 anos. Amarelo! Os hamsters adoram se exercitar e podem caminhar 13 quilômetros em uma roda durante a noite. Os porquinhos da Índia são brincalhões descendentes de roedores gigantescos. Lembre-se que cada animal requer cuidado especial. Adotar um é um compromisso. Antes de você adotar, certifique-se de que esteja preparado para a responsabilidade e que eles se encaixem no seu estilo de vida. A maioria desses animais pode ser encontrada em abrigos e junto a grupos de resgate. E escolha seu animal de forma consciente. Versão brasileira Audiocorp.